A luta que você enfrenta, aquela que você tenta esconder porque parece pesada demais para carregar, pode estar revelando muito mais sobre o seu propósito do que você imagina. Existem batalhas que não surgem por acaso. Existem guerras internas que só aparecem na vida de um homem que foi escolhido para algo maior. E hoje eu quero te mostrar por que a luta que você trava dentro de si não é um sinal de fraqueza, mas pode ser a marca mais profunda do chamado de Deus na sua vida. Tudo começa com uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Por que alguns homens enfrentam batalhas tão intensas, repetidas e constantes, exatamente nas áreas mais sensíveis da alma? Porque aquilo que você mais deseja superar parece ser justamente o que mais tenta te dominar. E por que, apesar de todos os seus esforços, essa luta ainda insiste em permanecer? Talvez você nunca tenha ouvido o que eu vou te dizer agora, mas a verdade é que existem batalhas que revelam a grandeza do propósito que está sendo moldado dentro de você. Imagine Paulo, um gigante espiritual, um homem que caminhava com Deus com profundidade e consciência, confessando: eu não entendo o que faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu odeio, isso eu acabo fazendo. Essa não é a fala de um iniciante na fé. Essa é a fala de alguém que carrega um propósito tão grande que a guerra dentro dele é proporcional ao impacto que ele exerceria no mundo. E aqui já existe um gancho poderoso. Quanto maior o impacto que Deus deseja a trazer através de você, maior será o esforço do inimigo para tentar te silenciar antes que o propósito se cumpra. Agora pense na sua vida. Existe uma área na qual você sente que a luta é mais pesada? Uma tentação que volta repetidamente? Uma fraqueza que parece te perseguir? Um padrão de queda que insiste em tentar te convencer de que você nunca vai mudar? Pois é justamente aí que precisamos olhar com mais atenção, porque a batalha mais feroz muitas vezes aponta diretamente para o propósito mais poderoso. Ao longo da história bíblica, vemos esse padrão se repetindo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não enfrentou batalhas aleatórias. Ele foi atacado justamente no ponto onde o inimigo sabia que poderia desviá-lo do propósito. José foi provado na área da pureza antes de se tornar governador. Sansão foi destruído exatamente pela sedução que antes ele acreditava que dominava. A luta deles não era comum, porque o propósito deles não era comum. E quando um homem é chamado para algo extraordinário, a guerra espiritual ao redor dele não é leve. O inimigo não perde tempo atacando áreas irrelevantes. Ele mira exatamente naquilo que, se destruído, impede o propósito de nascer. E é exatamente aqui que muitos homens confundem fraqueza com fracasso. Não é fraqueza, é guerra estratégica. E você precisa aprender a interpretar a luta que trava. Agora, respire um pouco e reflita nisso. Se você estivesse liderando um exército e tivesse que destruir o inimigo, atacaria um ponto aleatório? Claro que não. Você miraria no ponto mais vulnerável, no ponto mais estratégico, naquele que, se destruído, causaria mais impacto na capacidade do oponente resistir. Essa é exatamente a lógica espiritual da guerra que acontece dentro de você. A luta que você enfrenta não revela seus fracassos, revela exatamente onde Deus deseja te fortalecer para te preparar para o propósito que está chegando. Mas aqui começa a virada. E essa parte é importante demais para você ignorar. A luta que Vok se enfrenta não é apenas uma resistência externa. Muitas vezes, ela é também um instrumento interno de transformação. Paulo disse que recebeu um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente, que ele pediu para Deus remover, e Deus não removeu. Por quê? Porque aquilo tinha um propósito. Aquilo o mantinha humilde. Aquilo o mantinha dependente. Aquilo o mantinha alinhado com a vontade de Deus. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já pediu para Deus tirar a luta? Tirar o desejo? Tirar a tentação? Tirar a fraqueza? Quantas vezes você chorou, prometeu, tentou, recomeçou, acreditou,
caiu de novo e perguntou: Senhor, por que isso ainda está aqui? Talvez a resposta nunca tenha sido falta de poder de Deus. Talvez a resposta sempre tenha sido: porque ainda estou te moldando através disso. Isso não significa que Deus quer que você peque. Deus não causa o pecado, mas Ele é poderoso o suficiente para transformar até a área mais quebrada da sua vida em instrumento de crescimento e ruptura. Ele pode pegar aquilo que você mais odeia em si mesmo e transformar na maior arma que você já teve contra o inimigo. Você não está lutando porque é fraco, você está lutando porque é valioso. E para provar isso, olhe para a história. Os homens mais impactantes da fé não foram definidos pela ausência de luta, mas pela forma como responderam à luta. Agostinho travava uma guerra violenta contra a sensualidade antes de se tornar uma das vozes mais brilhantes da teologia. C.S. Lewis descreve: via a própria mente como um zoológico de tentações, antes de se tornar uma das maiores referências da fé cristã no século XX. E até mesmo figuras consideradas santas como Madre Teresa confessaram longos períodos de escuridão espiritual. A dor não os impediu. A luta não os desqualificou. A batalha não os afastou. Pelo contrário, foi exatamente a luta que os preparou. E agora, eu preciso que você entenda algo que pode mudar completamente sua perspectiva. A intensidade da sua luta pode ser proporcional à intensidade do seu propósito. Se a batalha é forte, é porque o destino é grande. Se o ataque é intenso, é porque o propósito é profundo. E a pergunta agora não é: por que eu luto tanto? Mas, o que essa luta está revelando sobre o propósito de Deus para mim? Quando você tenta vencer sozinho, você fracassa. Quando você entrega sua fraqueza, Deus trabalha. Quando você tenta controlar, você cai. Quando você se rende, Deus levanta. Quando você luta na carne, você se exaure. Quando você luta na graça, você cresce. É por isso que Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Não porque a fraqueza é boa, mas porque a fraqueza abre espaço para Deus operar. E é aqui que muitos homens se perdem. Eles acreditam que a luta os desqualifica, mas Deus usa a luta para qualificá-los. Ele pega sua fraqueza e transforma em dependência. Ele pega sua dor e transforma em compaixão. Ele pega sua história e transforma em testemunho. Ele pega a área onde você mais cai e transforma no lugar onde você mais vai levantar outros homens no futuro. Agora imagine isso. A área onde você mais sofre hoje pode ser exatamente o lugar onde você mais vai impactar amanhã. A sua ferida pode ser o seu ministério. A sua luta pode ser a sua missão. A sua dor pode ser exatamente aquilo que Deus vai usar para restaurar outras pessoas. Mas existe algo essencial que você precisa fazer: reconhecer que sua luta não é aleatória. Ela tem direção, ela tem alvo, ela tem propósito, ela tem intenção, e ela revela o que você foi chamado para ser. Se você luta contra a luxúria, por exemplo, pode ser que Deus queira te usar para restaurar homens que enfrentam essa mesma guerra. Se você luta contra a ansiedade, talvez Deus esteja te preparando para falar com autoridade sobre paz e confiança. Se você luta contra a culpa, talvez Deus esteja te preparando para ser um canal de liberdade para outros. A luta não é só sua. A luta é parte da missão. E agora chegamos na parte mais importante. Como você responde à luta determina quem você se torna. Existem homens que desistem no meio da guerra. Existem homens que se entregam ao desespero. Existem homens que acreditam que nunca mudarão. E existem homens que, apesar da dor, continuam se levantando porque entenderam que sua luta está conectada ao seu propósito. É isso que diferencia chamados de escolhidos. O chamado é para muitos. O preparo é para poucos. A luta revela quem está disposto a ser moldado. A batalha revela quem está disposto a permanecer. E a dor revela quem está disposto a ser transformado. E eu quero falar diretamente ao seu coração agora. Se você está assistindo isso e sente que sua luta é pesada demais, escute isso com atenção. Isso não está te afastando de Deus.
pode ser exatamente o que está te aproximando dele. A consciência da luta é sinal de sensibilidade espiritual. O homem que está longe de Deus não sente a luta. Ele se entrega a ela. Somente quem está sendo moldado por Deus sente o incômodo profundo de querer ser melhor. E quando você cai e volta para Deus, isso não é fracasso. Isso é fé. Isso é esperança. Isso é maturidade sendo construída dentro de você. O inimigo quer te convencer de que você é fraco. Deus está te mostrando que você é escolhido. Agora, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, deixe aqui nos comentários qual parte desse vídeo mais falou com você. A sua percepção pode ser exatamente o que outro homem precisa ler hoje. E segundo, se esse vídeo trouxe clareza ao seu coração, se inscreva no canal e deixe o like, porque isso não só ajuda o canal a alcançar outras vidas, mas também te conecta a uma comunidade de homens que estão aprendendo a enxergar suas batalhas como parte de um propósito maior. Onde você vê luta, Deus vê preparação. Onde você vê dor, Deus vê construção. Onde você vê fraqueza, Deus vê dependência. E onde você vê caos, Deus pode estar forjando propósito. Nunca mais olhe para a sua luta como um peso inútil. Ela pode estar revelando quem você nasceu para ser.